Olá, eu sou o Cava e hoje nós vamos falar sobre impressão 3D de miniaturas ou peças com bastante detalhe. Eu fiz um vídeo que está tendo bastante visualização sobre como escolher uma impressora 3D para comprar, né? Link aqui em cima, link também na descrição do vídeo. E uma pergunta recorrente é se dá para fazer coisa com detalhe, imprimir miniaturas, né? coisas pequenas, mas com bastante detalhe. E a resposta é, dá sim. Agora, como o detalhe é muito relativo, né, um dentista precisa de um nível de precisão de detalhe que é muito diferente se você quiser, por exemplo, fazer um bonequinho para um jogo de tabuleiro. Então resolvi fazer um vídeo para falar um pouquinho sobre isso. E a melhor maneira é imprimindo o bonequinho. Como a impressora que eu queria usar para isso está emprestada, eu pedi para o Bob da 3D Factory e para o Felipe da 3D Procer fazer um bonequinho para mim. Antes de mostrar, um pedido: se inscreve no canal, recomenda para os amigos, isso incentiva bastante que eu faça novos vídeos, né, principalmente respondendo as perguntas da galera. Então, obrigado para quem está inscrito aí e, por favor, ajuda a divulgar o canal. Eu escolhi na internet um bonequinho que tem bastante detalhe para a gente poder olhar e discutir em cima dele. Então aqui tem a impressão, a gente tem duas versões aqui. Esses dois foram feitos em impressoras de FDM, que são a mesma impressora que eu falei no outro vídeo. São essas impressoras de filamento, né, que tem o fiozinho que vai, amolece o fiozinho e faz a impressão. Esse cinza claro foi feito em 150 microns. Quando eu estou falando de altura de camada, eu estou falando do eixo Z, né, que é o eixo da altura. 150 microns é o equivalente a 15% de 1 milímetro, né, então é uma camada bem fina. E esse amarelo ouro foi feito em 100 microns, ou seja, uma camada menor. Então você tem aí uma qualidade de detalhamento maior. O cinza claro demorou 4 horas e meia para imprimir. E o amarelo ouro demorou 6 horas e meia para imprimir. E pelo tempo, vocês perceberam que mesmo sendo uma peça pequena, como você tem que imprimir ela com menos velocidade, acaba demorando bastante também, né? 4, 6 horas, pode até demorar muito mais do que isso. Eu já tirei o suporte, né? Como eles têm o bracinho, um monte de partes que nascem do nada, precisa de um suporte aqui para a impressora não ficar imprimindo no ar. Eu não dei nenhum tipo de acabamento, então isso aqui pode ficar melhor do que tá, né? Dá para lixar, dá para passar um primer, depois pintar em cima. Com o tempo você vai começar a descobrir qual a melhor configuração da impressora, qual o melhor material, um monte de outras características para conseguir fazer com que a impressão fique mais perfeita. Isso vai levar um tempo, né? Tem uma curva de aprendizado, é tentativa e erro. Óbvio, tem as dicas básicas, como fazer a impressão devagar. Tem também os truques que você aprende na internet, né? Então um dos mais comuns para esse tipo de coisa é fazer com que todas as camadas sejam top layer. Tem um monte de configurações. Uma das configurações são esses top layers, são as camadas de cima e que vão ficar à mostra na impressão, então a impressora costuma dar uma qualidade um pouco melhor para esse acabamento. Outra coisa que se aprende é que em algumas impressoras não adianta você fazer camadas muito pequenas, porque você vai ser obrigado a imprimir mais devagar e a própria temperatura do bico numa camada tão pequena pode interferir na camada de baixo que já foi impressa e dar algum problema e você ter problemas de qualidade, enfim. Mas como eu falei, no final você tem que usar a sua impressora, aprender qual é o melhor material, a melhor configuração para fazer esse tipo de peça. E como vocês podem ver, é uma peça que tem bastante detalhe, né? Ficou bem legal a impressão. Agora, dependendo do nível de detalhe que você quer fazer, aí talvez você tenha que ir para uma outra solução. E aí você tem as impressoras que a gente chama de SLA ou DLP. Né? São as impressoras que usam resina líquida e usam uma luz para curar, ou seja, para endurecer essa resina. Uma usa laser, a outra projeção. Tem diferença de uma tecnologia para outra, mas o que pega principalmente é comparar um modelo de impressora com um modelo de outro. Então não vale a pena a gente ficar discutindo aqui a tecnologia. São impressoras mais caras. O material é mais caro, né? A resina líquida é mais cara, pode custar até 3 vezes mais cara do que o filamento que a gente usa nas impressoras de FDM. É uma meleca, né? É químico, cheira mal, você vai ter que usar luva. São impressoras mais delicadas, a cuba onde fica o líquido você tem que trocar com frequência. O processo de pós-impressão é muito mais chato, você tem que tirar a pecinha, jogar no álcool, depois botar na luz para poder curar a peça direitinho, depois limpar a cuba, é bastante chato, é químico, cheira, é uma meleca, enfim. São impressoras que, do ponto de vista prático, são bem piores do que essas impressorinhas que a gente está vendo em todo lugar, que são as impressorinhas de filamento. Agora, por que eu pedi para imprimir nelas? Para vocês verem que realmente a qualidade também é bastante diferente, né? Ainda que a gente use a mesma camada, a diferença é sensível. Eu mantive o suporte delas aqui numa lateral para vocês verem, o suporte é diferente.
Dá para fazer suportes similares no Mesh Mixer, né, para essas impressoras de FDM, mas ainda assim o suporte é bem diferente, é mais fácil de tirar, enfim. Dessas duas aqui, elas foram feitas numa impressora DLP. A branquinha foi feita com uma camada de 100 microns, né, ou seja, igual a camada da de FDM que a gente fez em amarelo ouro. E essa cinza escuro foi feita com uma camada de 25 microns, que é algo que você não consegue na maioria dessas impressoras de FDM. A branquinha demorou 8 horas e a cinza 14 horas, né? Então você percebe que ela também é mais lenta para fazer impressão. Mas apesar das 4 estarem muito legais, as 4 impressões, dá para ver como as de SLA ou DLP, né, que é o caso dessas aqui, se saem muito melhor. E você percebe a grande diferença mesmo nos detalhes, né? Se a gente olha as peças de longe, quase não dá para ver diferença na impressão de melhor qualidade da FDM, mas a hora que você olha mais de perto, e níveis de detalhe como esse do ombro, né, esse brasão do ombro aqui, você percebe bastante diferença. Então, óbvio, como eu falei, tem um monte de prós e contras. Essas SLA FDM são mais caras e muito mais chatas de trabalhar, mas você consegue um nível de detalhamento muito melhor. Porém, como eu falei, FDM dá para fazer também, dependendo do que você quer, são perfeitas para isso, né? É uma impressão demorada, mas não é nada fim do mundo. Então também é uma impressora muito legal para quem gosta de fazer miniaturas ou quer fazer pecinhas melhores com mais detalhes. Então é isso, apesar das impressoras de SLA ou DLP serem melhores para esse tipo de coisa, dá para imprimir coisas de miniatura, pecinhas com detalhes nas impressoras de FDM tradicional e fazer bastante coisa legal também. Então é isso, se gostou, se inscreve no canal, recomenda para os amigos, isso acaba incentivando bastante que eu faça novos vídeos e não deixa de mandar novas perguntas. Valeu!